vergonha e vamos nos comunicar. Aqui é para o Cristiano, a pessoa quer saber, o nome aqui, mas não tem problema. Cristiano, o jornal fala toda a verdade ou ele, sabendo a realidade, tem que omitir uma coisa ou outra? Boa pergunta. E agora? Hora da verdade. Como é seu nome? Rafael. Eu vou começar com uma reflexão. A verdade ela é relativa. O que pode soar como verdadeiro para você pode soar como falso para o outro. Eu vou dar um exemplo. Se vocês, chulo, desculpe o exemplo, mas se vocês estiverem passando pela rua e verem um homem agarrando o outro por trás, para algumas pessoas vai soar assim: nossa, que cena esquisita, eles estão agarrando e puxando. Mas, de um outro ponto de vista, ele pode estar tentando fazer uma operação de liberação, que a pessoa está engasgada. Então, tudo depende do seu ponto de vista. O jornal, o fazer jornalístico, isso serve para rádio, para blog, para qualquer... Quem trabalha com jornalismo tem que trabalhar a informação com parcimônia. Você precisa... Mesmo que você não acredite como pessoa, porque todos nós temos opinião e valores próprios, você precisa ouvir a fonte e se ela fizer alguma referência a algum outro fato, a alguma outra pessoa, por obrigação você tem que ouvir o outro lado. Então, já aconteceu de eu saber que o que o entrevistado estava falando não era uma verdade absoluta, até porque verdade absoluta não existe. De novo eu insisto, existe o ponto de vista. E de eu saber que a informação que foi me passada de uma maneira que interessava ao entrevistado. De que maneira eu faço isso? Eu e o jornal de uma forma ampla. Nós trabalhamos os dados e as informações da maneira que elas chegam. Obviamente que tentando fazer um filtro para que não seja tendencioso. Porque quem precisa ter ou fazer a reflexão sobre o que saiu no jornal é verdadeiro ou não, é o leitor. Se vocês me perguntarem assim, mas o jornal ele não tem que ser imparcial? Eu vou responder para vocês, eu sinto muito, não. No nosso caso é uma opção ser imparcial, não ter lados. Mas se o jornal quisesse ter, era um direito que o jornal tinha. Como hoje faz a Veja. O que eu não concordo com alguns veículos de comunicação é que eles não deixam explícito, eles não falam para o leitor qual é a posição deles, mas eles induzem o leitor a ter a mesma linha de raciocínio que o repórter. Isso acontece? Acontece mais na grande mídia do que na pequena mídia, do que na imprensa de nível menor. Não é o nosso caso. Eu nunca tive, em toda a minha trajetória, tanto no Tribuna do Povo quanto no Jornal Progresso, nunca tive sequer uma orientação do meu patrão no sentido: fale mal desse, fale bem desse, pode esse ou pode aquele. Mesmo contrariando os princípios pessoais, do meu patrão ou das pessoas que trabalham com a gente divulga. Daí a impressão, por exemplo, que alguém possa ter de uma notícia que saiu no jornal e a pessoa fica com raiva dizendo assim: mas é mentira, mas aquilo não foi o jornal que disse, a fonte está lá, a pessoa disse aquilo. Se é verdade ou se não é verdade, quem leu sabe. Então o que eu não posso fazer é induzir, o que o jornal não faz, não vai fazer, nunca fez, é induzir as pessoas a pensarem daquela maneira. Ele vai dar subsídios. Eu procuro, quando eu entendo que existe um tendencionamento, eu procuro equilibrar a notícia para que o cidadão, a pessoa que lê jornal, tenha essa capacidade de discernir, de distinguir o que é verdade do que não é verdade. Posso complementar? Pode. É interessante você falar dessa forma, porque o que na internet aconteceu, já que a liberdade de você publicar, como o Rubens faz há um bom tempo, qualquer um pode ter um blog.
Hoje, se você entrar na internet, você começa a escrever um tipo de informação que pode ser verdadeira, pode ser o seu ponto de vista ou pode ser mentirosa, né? E o que você percebe na internet, ainda mais hoje com Facebook, redes sociais, é a quantidade de informações que nós temos que são falsas. E eu acho que hoje veículos como rádio, veículos como jornal e até mesmo um blog, no caso do Rubens, quando você começa a perceber o posicionamento do veículo, não estou dizendo internet, mas você começa a acompanhar como esse veículo ele se posiciona, você começa a separar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é imparcial, do que aquilo que é falso. Nossa grande dificuldade hoje na internet, muitas vezes, compartilhamos mensagens e realmente, às vezes, não nos preocupamos em saber se aquilo é uma verdade ou não. Simplesmente porque tem uma foto bonita ou uma chamada legal, nós vamos lá e compartilhamos, e muitas vezes isso acaba prejudicando muitas pessoas. E isso que ele disse é muito importante, porque essa imparcialidade e esse compromisso com a verdade, ela é importante para que você segmente o veículo, seja ele rádio, internet ou jornal, para que você consiga seguir, né, acompanhar e até mesmo virar um leitor, no caso, para você estar junto da notícia verdadeira. Está ficando bom aqui. Vamos lá. Pergunta para o André Aguiar. André, eu gostaria de saber se os programas da rádio em finais de semana e feriados são ao vivo ou são gravados. Como é que funciona essa mecânica na rádio, André? Explica para o pessoal. Tem que entregar o ouro, né? Lá em casa, no churrascão. Estou na rádio ao mesmo tempo. Olha, hoje a informática, o computador dá a oportunidade da gente gravar programas. Né? A grande maioria dos horários no final de semana estão gravados. Tá? Domingo. Quem que perguntou? Você que perguntou? Só que, me desculpe, só que tem uma mecânica, a tecnologia hoje em dia, eles gravam até com horário, né, André? Com horário. Porque fala a hora, né? Como é que fala a hora? Está gravado, né? Pois é, a informática permite isso aí. Você perguntou, você lembra de algum horário específico assim? Você está falando? Não, porque tipo assim, às vezes fala alguma coisa que dá pensa que está acontecendo mesmo, mas tipo, é uma hora que uma pessoa não vai falar na rádio. Não, até poderia estar, porque quando eu entrei na rádio, há 18 anos atrás, a informática não estava tão, não vou dizer avançada, mas não dava a oportunidade de ter gravação. Então eu já trabalhei muito domingo, viu? Até 10 horas da noite na rádio, no AM lá, tocando aqueles bolachão, vinilzão de bolachão. No AM tem no domingo uma programação muito ao vivo, né, André? No AM, né? No AM. Então, tudo vai depender do que está sendo levado ao ar. Por exemplo, no FM, que é uma rádio mais musical, só toca música ali, sai para o intervalo, desanuncia as músicas, a plástica da rádio hoje você desanuncia as músicas no final do bloco, chama o comercial, volta do intervalo e chama aquela primeira música e toca mais uma sequência musical. Então é mais fácil você gravar, né? No período de 1 hora, você grava 4 falas para 1 hora. Abrindo a hora, chama o comercial, então 4, 5 falas ali. Então é bem mais fácil. E o próprio computador, a gente gravou todas as horas. Como é que fala a hora? Nós gravamos todas as horas. Dura 10 horas, dura 10 e 1. E aí o computador, a hora que está no computador, o programa pega aquele arquivo daquela hora que a gente gravou e reproduz o arquivo na hora que aquele comando está programado ali. E aí fala a hora. Já no caso do AM, por exemplo, não é legal gravar, porque nós temos um público diferente que está ouvindo naquele horário, então é ao vivo, na grande maioria do final de semana. Por exemplo, no domingo, como colocou o Christian, logo de manhã, a Rádio Notícias mantém um campeonato de futebol master aqui na cidade. Né? Começa com a missa. Começa com a missa às 8 da manhã, a missa da matriz. A Rádio Notícias transmite a missa às 8 da manhã. Então, a missa está aqui na matriz, o padre está aqui na matriz, né?
Mas lá dentro da rádio, o técnico está lá, chega lá 10 para as 8 da manhã para dar tempo de preparar, de pegar o áudio que vem aqui da igreja até lá o estúdio e colocar isso aí no ar. Então, domingo, está lá todo final de semana, lá o João Marcelo Figueiredo, que está indo cedo lá, todo domingo. E aí o futebol, segue ao vivo também. Depois a Roda de Violeiros, que é um programa que a Rádio Notícias mantém também, que tem uma cultura, o resgate e a manutenção dessa cultura do cururu, aqui na cidade de Itaperi, é ao vivo também, né? E a gente só para a programação local no final de semana, às 4 da tarde, porque nós transmitimos as partidas do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, em rede com a Rádio Bandeirantes. A gente repete via satélite daí, para atender o nosso público, mas no domingo, especificamente falando, das 8 da manhã até as 4 da tarde, é programação nossa, ao vivo, com gente trabalhando. Já na FM é gravado, sim, viu, gente? Eu tenho um programa na FM junto com o Funga, começa às 9 da noite na Ternura. Quem quiser desligar o Fantástico para ouvir a gente lá, eu agradeço muito. É o Domingão Dose Dupla. O Funga e eu e o Funga fazendo juntos o programa das 9 até a meia-noite. É um programa bem legal, a gente dá umas notas diferenciadas lá, umas curiosidades do mundo aí, o mundo bizarro da vida, só que é gravado, tá, gente? Nessa hora eu já estou dormindo, já porque eu acordo cedo, segunda-feira. Fazer uma pergunta, André, eu quero que você responda, depois o Cristiano comenta, está aparecendo debate. Então, como que vocês trabalham para divulgar uma notícia de denúncia de candidato em época de campanha política para não prejudicar os outros candidatos e favorecer o mesmo? A rádio, por ser uma concessão pública, nessa época de campanha política, ela tem que ter alguns certos cuidados, né? Mas como é que funciona isso lá, André? Eu acho que o jornal também acho que tem que ter essa coisa da isonomia, né? De você dar o mesmo espaço a todos os candidatos, né? É bastante complicado, viu, gente? Eu sou uma pessoa que eu fico até um tanto quanto mordida com isso aí, porque se nós não temos censura no Brasil, mas na época de campanha eleitoral, é um cuidado que tem que ter, principalmente se for campanha local, porque aí o que tem de gente ouvindo e acompanhando para ver se não vai falar um ar diferente do que deveria ser, não é brinquedo realmente. Não é assim no mundo todo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é bem diferente essa situação. Não sei se foi o Cristiano que falou, que às vezes um veículo de comunicação pode tomar partido, foi você que falou, né, Cristiano? E lá nos Estados Unidos, mídias, emissoras de TV, redes de jornal lá nos Estados Unidos, mesmo em época eleitoral, eles tomam partido, né? Abertamente eles apoiam o candidato A ou o candidato B. Mas a justiça eleitoral, as regras do jogo aqui no Brasil, não permite isso. Aqui nós temos que dar o mesmo espaço para todos os candidatos. Então, especificamente em campanha eleitoral, no caso de uma denúncia, por exemplo, de um candidato A ou do candidato B, tudo o que é feito dentro da rádio é feito estritamente conforme está na lei eleitoral. Se for o caso, a gente até consulta o cartório eleitoral, o juiz, a juíza eleitoral, para nos dar o aval para se colocar aquela informação no ar, que é para justamente nós não incorrermos um crime, principalmente na época eleitoral. E graças a Deus, de todo o tempo que eu tive à frente aí na direção artística, na condução de trabalho eleitoral lá dentro, o Cristian, enquanto diretor de jornalismo, que esteve lá com a gente, e eu nessa programação eleitoral dentro do rádio, graças a Deus eu não tive nenhum problema com a justiça em relação a isso. Porque dá um trabalho tão grande, a propaganda eleitoral, gente, aquela coisa que sai comercial, sabe? Aquele mundo de comercial, a gente tem que programar aquilo ali, a gente recebe um mapa da justiça eleitoral
E a gente tem que programar exatamente como está naquele mapa. Primeiro a propaganda do candidato A, depois tem que sair do B, do C e nos horários específicos. Então não existe aquela coisa assim, a rádio está colocando mais no horário de pico a propaganda daquele candidato, do candidato dela, e o outro candidato está saindo lá à noite, lá no fim da noite. Lá. Não existe isso. A gente segue estritamente um mapa de mídia que é mandado pela Justiça Eleitoral, do horário que aquela propaganda tem que sair, a quantidade de vezes que ela tem que sair. Isso dá um trabalho. As meninas lá de dentro da rádio, em época de eleição, olha, eu vou dizer para vocês, haja chocolate, porque é um trabalho exaustivo. Mas graças a Deus, a gente nunca teve um problema com a Justiça Eleitoral em relação a isso, porque o profissionalismo daquele povo lá é nota 10. Olha, e meu trabalho, o tempo que eu trabalhei no Grupo Central de Rádio, nas épocas de campanha, todo mundo lá na rádio, todo mundo se policia muito no sentido de, até o ouvinte, a gente policia quando entra no ar, né, André? A gente tem que cuidar muito grande, porque como a rádio ela é ouvinte, música, tem gente que lá na rádio liga nesse período aí para falar o nome do candidato. Eu estou aqui, manda um abraço lá pro Ronaldo Sindicato, ou manda um abraço lá para não sei quem, e assim acontece. Só que para nós é vedado esse tipo de privilégio. Né? Até isso a gente conhecia. Agora entrou, depois da campanha eleitoral, que o WhatsApp liberou essa coisa de fazer, de gravar áudio. A gente está atendendo o pedido de ouvinte nas FMs por áudio do WhatsApp, né? Então uma pessoa manda, a gente ouve antes o que a pessoa falou para poder pôr no ar. Mas na época da campanha eleitoral, o que a gente estava fazendo? O ouvinte ligava lá para pedir a música, a gente gravava o ouvinte pedindo. Né? Ó, vou falar já, você começa a falar aí. Daí falava já, colocava para gravar no computador e o ouvinte falava antes. Para não ter problema do ouvinte entrar no ar ao vivo ali e falar um negócio desse, como o Christian colocou aí, porque é problema na certa. Agora, outras situações, mesmo durante a campanha eleitoral, que seja uma informação relevante, a prender o candidato tal. Invadiram o comitê do candidato tal. A rádio sempre deu, dando o devido espaço de réplica ou de contestação. A rádio sempre cobriu, não deixou de cobrir, né? Deixou de cobrir, mas sempre teve essa preocupação, até porque é a maneira correta. Estou aqui com algumas outras perguntas. Algumas aqui que são... eu queria que o Cristiano também comentasse com isso, como é que é feito lá, Cristiano? No nosso caso, no caso do jornal, nós temos uma liberdade maior, mas sofremos mais, eu acho, do que a rádio no período eleitoral. Com relação especificamente às denúncias, o jornal tem o seguinte posicionamento sobre denúncia, qualquer tipo de denúncia, de qualquer natureza, seja ela pessoal, seja ela eleitoral. Nós não publicamos nada em absoluto sobre denúncia quando ela é anônima. Por que nós não fazemos isso? Para proteger a pessoa, ou pegamos a informação e contamos para outra pessoa que foi denunciada? Não. Simplesmente porque o jornal precisa, como eu já disse, ouvir os dois lados. A rádio também, mas em função do prazo que a gente tem, da maneira que a gente tem que trabalhar, porque o nosso é escrito, então fica ali. O rádio não, a pessoa pode depois ter a palavra para falar, mas o jornal necessariamente precisa procurar outra pessoa, porque vai ser impresso, não tem como imprimir de novo. A gente acaba não fazendo, levando para frente denúncias quando são anônimas, porque a informação ela chega e eu preciso contrapor essa informação com uma fonte oficial, normalmente. Ou a pessoa que foi denunciada, ou a instituição que foi denunciada, ou quem foi denunciado precisa se manifestar. Quando a denúncia é anônima, como é que eu chego para essa pessoa? Eu falo, olha, eu recebi uma informação de alguém que mora em algum lugar e que está reclamando disso. Eu posso ser colocado, eu como profissional posso ser colocado, posso ter a pessoa com quem eu estou falando,
pode duvidar da minha idoneidade. Ela pode simplesmente dizer o seguinte: ele está inventando, ele está criando fato. E tem uma outra questão. Eu acho que o cidadão, como pessoa, o morador de Tatuí, como cidadão de fato, numa democracia, se ele tem o direito cerceado, se ele acha que a pessoa está fazendo errado, ele deve se identificar e reclamar. Porque se não fizer isso, as coisas não vão melhorar. Então, no caso em específico de situação eleitoral, em períodos eleitorais, por que eu disse que a gente sofre um pouco? Porque os políticos acabam correndo da gente. E não só os políticos, as pessoas ligadas à política ou que vão sofrer alguma interferência, direta ou indireta, às vezes até empresa. E aí as pessoas não dão mais entrevistas. No caso de rádio, ela não está aparecendo, não tem uma foto e às vezes não precisa nem ter o nome dela. O locutor ou o repórter, ele pode conversar com a fonte e depois ele transmitir aquela informação com as palavras dele. No nosso caso, isso não funciona. Então, eu preciso falar com a pessoa, eu preciso fotografar a pessoa, eu preciso gravar a entrevista com a pessoa, e às vezes isso não acontece. Daí, nas denúncias em si, a gente acaba não publicando, a gente vai publicar os fatos que o Christian comentou ali. Quando há um flagrante, quando há uma prisão, quando há uma sentença condenatória. Mesmo quando há um registro de denúncia no Ministério Público, nós optamos por não publicar exatamente para não prejudicar nenhum candidato ou o veículo de comunicação ser usado como fonte de prejuízo ou de vantagem para um ou para outra pessoa. Então nós só publicamos, aí vocês vão ver isso também não só em situação eleitoral, mas pós-eleitoral, tudo que for relativo a condenações de políticos ou a questões ligadas a políticos, elas só vão sair no jornal após uma decisão judicial e não meramente porque denunciar. Eu posso ir, vocês devem saber disso, mas se não sabem, é importante que saibam. Eu posso ir na delegacia e disser que eu fui agredido por vocês aqui, porque o papel e o boletim de ocorrência, ele aceita tudo. O difícil é como é que eu vou provar aquela informação. Exatamente por isso nós optamos em casos de denúncia, quando a pessoa não se identifica, nós não publicamos. E deixamos claro, se a pessoa não estiver contente, mas ela quiser usar o jornal como meio de denúncia, de contestação ou de requerimento, nós deixamos livre para que elas escrevam uma carta à redação e publiquem. Mas é assim que a gente trabalha. Bom, tem aqui algumas perguntas. Tem uma aqui. Para vocês que trabalham na área da comunicação, é fácil ter acesso às informações para a comunicação? Bom, é fácil no sentido de que nós todos profissionais de comunicação trabalhamos com a informação. Então, você acaba se tornando meio que uma referência para algumas pessoas que estão ali mais interessadas, né, da sociedade, da comunidade, e também esse leque de opções que nós temos hoje, redes sociais, internet, jornal, televisão, rádio. O jornalista e a pessoa que vive da informação, ela tem por obrigação e por necessidade estar ao par de tudo, né? Hoje é tudo muito rápido, tudo muito instantâneo, e a pessoa tem que estar ligada no 220 o tempo todo para poder ter a informação. Agora você tem que ter a informação e apurar essa informação, né? Buscar saber se é verdade ou não, até que ponto. Porque todos nós, isso vocês viram o pessoal falando aqui, o jornal está aí há 95 Vai fazer 95 anos, o Jornal Progresso, o Jornal Integração há 41, a rádio, a notícia está com 40, né? 35. A rádio notícia. O blog do Rubens, 7 anos. Esses veículos conseguem se manter porque são veículos que a população enxerga que existe uma confiabilidade neles, né? Isso que é muito importante, do veículo e do jornalista, a questão da credibilidade, né? Então, se as pessoas enxergam, né, essa credibilidade ou no jornalista ou no veículo, a informação é mais fácil de chegar para a gente. Deixa eu ver. Através de que vocês
Através de que... Através do que vocês recebem nos fatos para virar notícia através da internet, que é lançado na mídia, jornal e outros, é mais ou menos aquela mesma resposta que eu dei agora, é a questão da credibilidade, do trabalho. Antigamente as pessoas eram bem informadas, isso porque a informação vinha de uma folha simples, ou via rádio, jornal impresso e TV. Hoje temos a internet, e nela qualquer tipo de informação. E mesmo assim existem pessoas que não sabem sobre a sua cultura e sobre a sua cidade. Isso é normal? Vou passar aqui para o Flávio. Flávio, hoje tem muita informação e o tempo todo. Isso acaba